2007, a Sexing Technologies, uma empresa americana, lançou uma tecnologia de sexagem de sêmen. Ou seja, um equipamento que se chamado citômetro de fluxo, que ele pega o ejaculado do touro, passa por aquele citômetro e joga X para um lado e Y para o outro. Então, hoje, não tem mais sentido fazer toda aquela trabalheira que eu fazia para identificar o sexo do embrião. Manualmente, digamos. Por quê? Porque se eu quero fêmea, eu uso um sêmen que já é sexado de fêmea. Sim. Se eu quero macho, um sêmen sexado de macho. Então, aquela tecnologia que foi usada lá atrás, ela caiu em desuso. E aí eu falei, e agora, José? O que eu vou fazer da vida? Foi quando justamente eu peguei todos esses meus dados de 4 anos de trabalho nessa área e voltei para a universidade. Foi quando eu voltei para a Unesp em Araçatuba e fui fazer mestrado. Né? Usei esses meus dados no mestrado lá. E aí foi uma outra grande oportunidade, porque em 2007, né, a linha de pesquisa lá do laboratório de Araçatuba sempre foi trabalhar com marcadores moleculares, ou seja, genes que estão envolvidos em características de interesse zootécnico. Então, assim, a gente sabe que todas as nossas características fenotípicas estão no nosso DNA. Sim. Então, por exemplo, por que eu sou bonito e o Pedro é feio? Tá no DNA. Tá no DNA. Tá escrito no DNA. Não que seja verdade, tá? Tem só um Pedro, fundinho. ele nem respirou. Ele nem respirou, ele ficou assim. É só um fundinho só, viu, gente? Ele ficou durinho assim. Perde o amigo, mas não perde o piada. Hein? Dá dinheiro, mas não dá liberdade. E a gente sabe que isso é fato. Só que não necessariamente a gente sabe quais são os genes envolvidos nessas características. Mas vamos pensar em gado. A gente sabe que existem raças que são voltadas para a produção de leite. Sim. O holandês, por exemplo. E o Nelore é uma raça voltada para a produção de carne. Só que os dois são bovinos. Os dois tiveram a mesma origem. Sim. Só que no processo de seleção natural ou artificial, independente do que seja, eu fui direcionando genes entre uma raça e outra que fizeram com que uma fosse melhor para a produção de leite e a outra melhor para a produção de carne. Só que antigamente a gente não tinha tecnologias que nos permitissem identificar esses genes. E hoje a gente tem. E lá em 2007, quando eu voltei para a universidade, era uma luta. Então, assim, um aluno de doutorado gastava 4 anos de trabalho para conseguir correlacionar determinado gene com determinada característica. Era um trabalho muito manual, tudo mais. Mas a tecnologia evoluiu demais. E uma dessas tecnologias, né, que foram desenvolvidas é o que a gente chama hoje de SNP chip. O que é SNP? SNP é o seguinte, o nosso DNA ele é formado por 4 letrinhas, A, T, C e G. Perfeito. Tudo que acontece aqui na gente é formado por essas 4 letrinhas. E aí, não vou entrar em detalhes, mas dessas 4 letrinhas vai formar uma trinca de bases, que forma um aminoácido, que forma uma proteína, que é sintetizada por um gene. Com mais de 20 anos já estudou isso na escola. Exatamente. Esse básico nós ou pelo estudamos. menos deveria, né? E que vai levar a uma característica fenotípica. E hoje existe uma tecnologia que ela consegue analisar 700 mil pontos do genoma de uma única amostra. Sabe, adivinha quanto custa hoje isso? Faço a menor ideia. R$100. Imagina quanto que custou isso. Então, assim, quando isso começou, era mais de R$1.000. Então, os preços passaram a ser acessíveis, né? E através dessa tecnologia, hoje, a gente consegue identificar em um animal quais são os genes que estão responsáveis por determinada